Oi, oi, conectados! E mais um episódio hoje do Pode Conectar. E dessa vez, Rian Rocha vai contar a sua história, como tudo começou, como foi essa transição. Eu sei bem pouquinho da história dele, né? Mas, como a gente conversou no episódio anterior, estamos contando um pouquinho de como foi essa nossa transição, como nasceu a LR Conecta Mais. E vamos começar, porque eu sei que vocês estão curiosos para saber a história desse rapaz aqui. Não que a gente já não tenha falado sobre nossa história lá nos episódios antigos, né, do Conexão Cash, no final do Conexão Cash. E tem mais, eu digo pra vocês que, olha, eu vou sempre repetir isso. Senta aí na cama, na cadeira, no sofá e vem assistir os nossos episódios, na tranquilidade, é pra relaxar. Viu? Nossos episódios eles vão ser aí duração de 20 minutos no mínimo e é para vocês realmente aprofundar esse conhecimento no marketing. A gente já falou sobre as novidades, nós vamos trazer os nossos clientes, nossos primeiros clientes para contar a historinha deles, falar sobre o serviço. A gente quer amplificar a marca deles, né? Expandir, outras pessoas estarem conhecendo e assim como nós também queremos crescer, evoluir, né? Nesse mundo aí do marketing, né? Nas redes sociais. Então nada melhor do que um Pode Conectar, né, para contar histórias de forma descontraída. Esse é o nosso objetivo. Mas vamos deixar de conversa, né? Vamos agora saber como é que foi aí que começou, né, Rian? Conta um pouquinho da gente, como foi que nasceu aí essa paixão até chegar hoje no marketing. Bom, inclusive eu estou muito ansioso para trazer os convidados aqui, porque eu tô me coçando aqui, a gente tá se coçando, a gente vê a hora. Vocês não têm noção, cada história de cada cliente, assim, muito... Meu Deus. Eu acho que 20 minutos vai ser pouco, né? Vai ser pouco, vocês têm que acompanhar, muito bom a história de cada um, né? Bom, a minha paixão pelo marketing eu acho que inicia desde quando eu nasci. Por quê? Eu acho que já tava todo o caminho já feito, né, pra mim entrar na área do marketing, né? E para o processo de construção da LR, eu digo que vem muito pela minha veia empreendedora. Eu acredito não, dentro da minha família eu sou o único que acredita no empreendedorismo, né? Que vai lá dar a cara a tapa pra ver se dá certo. Então, assim, eu acho que desde pequeno que eu tenho essa mentalidade, né? E sempre eu fui independente. Então, tá que eu comecei a trabalhar com 14 anos, né? 14, 15 anos já entrei no mercado de trabalho, então muito cedo. 15 anos, 14 anos pra mim tá curtindo ainda a adolescência, né? A infância. Mas não, eu decidi trabalhar pra mim conseguir ter a minha própria independência, né? Porque minha mãe também trabalhava, mas eu ia tirar o peso, né, das costas dela de sempre me dar as coisas, né? Então eu queria correr pra ter minhas coisas, né? Correr aquilo... Batalhar, né? Batalhar, exatamente. Pra mim ter minhas próprias coisas, né? Com o meu dinheiro, né? Com o meu trabalho. Eu acredito que o empreendedorismo sempre está na minha vida. Então, tal que eu iniciei um negóciozinho com 16 anos, que foi a 5 Gráfica. A 5 Gráfica nasceu por um sonho mesmo, né? Eu quero montar o meu negócio. E assim, eu sempre falo, mãe, eu vou montar um negócio, não sei o que é. Então, eu montei a 5 Gráfica lá dentro do meu quarto mesmo. Então, eu comprei uma impressora, comprei... uma máquina de laminar para fazer os cartãozinhos, né? Eu comprei todos os materiais necessários para estar fazendo todo o trabalho de uma gráfica rápida, né? Nisso também, eu tentei colocar ela no presencial, no físico, né? Inclusive, eu ia colocar ela de frente ao Instituto Magister de Ensino, porque era de frente a uma escola. Então, eu já tinha tudo arquitetado. Então, assim, nesse meio tempo, eu também fazia o técnico de administração, né? Sim. Então, eu já tinha um pouco de entendimento. Então, assim, não, eu vou colocar de frente a uma escola, porque vai me dar um pouco de renda, porque o aluno vai querer imprimir, o aluno vai querer comprar um lápis, uma caneta, e fazer todo aquele trabalho. Então, sim, eu tinha total ciência das coisas, total ciência do que eu ia fazer nesse negócio. Mas não deu certo, né? Naquela época eu era jovem aprendiz, então eu ganhava em torno de R$900. E eu ia alugar o ponto, né, que é de frente da escola, por R$600. Então eu ia consumir muito do meu salário. Então eu sempre... Praticamente tudo, né? Praticamente tudo. E eu falo muitas coisas pra minha mãe, né? Então sou muito aberto. Então eu cheguei pra minha mãe e falei assim, olha, tem um ponto legal e tudo que daria pra me colocar a gráfica lá, porque eu já tenho todos os materiais necessários pra fazer. Só que minha mãe me barrou, né? Então ela falou assim, olha, não é legal. Mas você acha que daria certo ou não? Ou foi mais porque ela disse que não
Eu acho que hoje, a mentalidade que eu tenho, eu tinha ido, né? Mesmo sabendo que eu ia ficar sem dinheiro. Porque foi o mesmo processo quando eu montei a LR junto com você. Sim. Então, eu ia meter a cara d'água mesmo sabendo que ia consumir boa parte do meu dinheiro. E eu, com certeza, não ia conseguir me manter, né? Porque empreender é arriscar, né? É A arriscar. gente sabe muito bem disso. Exatamente. Então, assim, foi o mesmo processo da LR que a gente vai chegar lá, né? Então, assim, o marketing, ele já veio nascendo dentro de mim há muito, muito tempo, né? Então, eu sempre fui criativo. Então, por que eu montei uma gráfica? Porque eu sou criativo, eu era muito criativo naquele tempo. E ainda hoje eu sou, né? Porque as coisas que eu faço, né, são maravilhosas. E eu sei que todo mundo elogia, né? Tudo que eu faço, porque eu fico mais na parte de design da LR, né? A parte mais, assim, criativa da LR, né? E eu sempre tive esse gosto, né, de criar, né, de fazer, né? Então, se eu não fosse, por exemplo, ir para uma gráfica, acredito que eu iria para a parte ali de eventos e festas. Sim. Porque sempre quando tinha aniversário lá em casa, eu era convocado pra estar fazendo. Tava atento ali aos mínimos detalhes. Exatamente. Pra fazer decoração de tal coisa, ou imprimir algo, e afins. Então, eu sempre eu era convocado pra isso, né? E sempre o pessoal falando, nossa, o Rian, se ele fazer assim, assado, ele vai conseguir ganhar muito dinheiro, porque ele é muito talentoso, ele é muito criativo e afins. Mas o tempo foi se passando, né? Sim. E eu também precisava descobrir a faculdade que eu ia fazer, né? A universidade que eu ia fazer. Então, o marketing ainda não estava bem explícito para mim, que era a área que eu iria entrar. Até chegar lá, você tem que passar por alguns processos, né? Por um processo de descobertas, né? Exatamente. Então, assim, eu tava naquela mente de empreendedorismo, de empreender, colocar um negócio, mas, ao mesmo tempo, eu queria me formar em algo, né? Então, eu tava tentando descobrir. E quem me conhece sabe, principalmente a Yasmin e a Natália, que eram minhas amigas na época, né, de escola, eu sempre falava assim, nossa, eu vou ser médico veterinário, vou ser professor de física, professor de biologia, eu vou ser arquiteto, eu vou ser tudo que você imaginar. Eu todo dia chegava na escola e falava, vou fazer isso, né? Chegou a época do Enem, então eu fiz um Enem, né? Então eu não consegui nenhuma das áreas que eu queria, né? Mas eu coloquei letras, porque eu me identificava muito com essa questão de leitura, de interpretação de texto, e também um pouco de gramática. Eu nunca fui muito fã de gramática, né? Mas você achava que fazendo letras ia escrever os melhores roteiros, os melhores textos? Era essa a intenção? Era exatamente isso. Por quê? Porque eu tinha pensado em fazer jornalismo. Só que eu falei assim, não vou fazer jornalismo, porque eu não sei se é tão legal. Então o que eu pensei? Que eu iria pra letras pra aprender sobre redação, essas coisas. E trabalhar nos bastidores de produção. E trabalhar nos bastidores de jornal. Então esse era o meu objetivo com letras, né? Participar ali da redação, mesmo assim, do jornal. E também, eu pensava muito sobre a redação. Então, se eu fosse professor de português, né, tivesse continuado, no caso, fazer letras, provavelmente eu ia entrar pra parte de redação. Então, em outra encarnação, eu acredito que eu sou um professor aí de redação, né? Porque é uma área que eu tava ali de olho, né? Caso eu continuasse com a área, eu iria fazer. Eu fui pra universidade, né? Passei pelo primeiro período, só que eu não me identifiquei. Então, eu fui com algo na cabeça, cheguei lá, era outra coisa. Então, era muito mais viu como era a realidade, né? Muito. Mas quando foi que tu percebeu, assim, que era o momento de virar a chave e sair de letras? Por quê? Porque eu tava num processo muito louco de fazer 2 faculdades junto. Porque foi quando eu conheci o Luiz. Eu conheci o Luiz antes de eu ter me matriculado em letras. Então, quando eu conheci o Luiz, eu já tava matriculado na universidade. E aí, quando eu tava conversando com o Luiz falou pra mim que eu era uma pessoa comunicativa, uma pessoa que sabe falar, que é criativa. Então, o que eu pensei? Nossa, então, se ele tá falando que é uma pessoa de fora, eu acredito que eu tenho todo esse potencial. Então, a gente começou a discutir, né? Eu posso fazer publicidade, posso comunicação fazer social, jornalismo. E aí, a gente chegamos em publicidade e propaganda, né? Então, eu decidi fazer publicidade junto com letras, né? Então, publicidade, no caso, eu ainda tô terminando. Mas eu tava fazendo as 2 faculdades ao mesmo tempo, que é coisa de louco. Então, e trabalhava ainda, né? E trabalhava no CLT. Então, esse processo todinho eu tava trabalhando, né, no CLT, né? Nunca deixei de trabalhar. Inclusive, todas as empresas que eu passei, eu nunca, assim, fiquei um tempo sem trabalhar. Desde dos 15 anos, né, 14, 15 anos, que eu iniciei no mercado de trabalho, nunca parei de trabalhar até um certo ponto de que eu falei pra mim mesmo, eu preciso montar meu negócio, né? Então foi quando a gente conheceu e montou a LR Conecta Mais. Então eu só parei de trabalhar no mercado de trabalho quando eu fui montar meu negócio. Que inclusive, aquilo que eu falei antes, né? Que eu poderia sim ter montado uma gráfica, né? Mesmo sabendo, aconteceu exatamente isso, né? Então, um pouco mudando aqui um pouco pra parte de negócios, né? Eu tava trabalhando no CLT, mas eu estava naquela necessidade de crescer mais. Então, eu nunca fui uma pessoa que foi dentro da empresa para ser menos do que todos. Então, eu nunca gostei também de socializar com os porcos, né?
eu sempre queria me socializar com os donos dos portos, porque lá, assim, eu ia saber a fonte necessária para o meu sucesso. Então, eu gostava muito de interagir com o coordenador, fazer amizade com o coordenador, supervisor, para eu chegar onde eu queria, né? Então, pegar todas as coisas que eles já viveram para mim e eu pegar antecipar. um molho, né? Um molho do sucesso, né? Exatamente. Então, assim, eu sempre fui essa pessoa que sempre quer estar acima. Eu acho que uma palavra que define muito bem a gente é que nós somos inconformados, né? Acho que o meu processo... Totalmente. O mesmo processo que tu teve de perceber que aquilo não era pra ti, eu também percebi. Né? Então a gente percebeu, nós percebemos que a gente não ia crescer dentro da empresa e que a gente colocava muita energia e trazia milhões, né, para os cofres, para as contas das empresas. Claro que a gente agradece, é gratidão pelas oportunidades que nós tivemos, né, pelas pessoas que nos deram essas chances, né? E nós entregamos também resultados, né? Nós também conseguimos fazer eles lucrarem. E a gente percebeu, não, é hora agora de a gente mudar o lado e entregar esse sangue, esse suor para nossa empresa, né? Exatamente, né? Então, eu tive esse mesmo sentimento que antes, né? Meu Deus, eu vou ficar sem dinheiro e afins. Só que quando eu fui montar a LR, eu fui totalmente determinado. Quando o Luiz lançou essa ideia de montar uma agência de marketing, foi meados 5 ou 8 de agosto. Que a gente falou assim, não, a gente vai começar a trabalhar nessa área. A gente vai montar a LR e Conecta Mais, né? Nisso eu tava trabalhando num call center, muito famoso aqui de Teresina, né? Então, assim, eu já tava esgotada também desse call center, né? Então, eu me incentivou cada vez mais pra eu ir realmente empreender e sair do CLT, né? Desse mercado de trabalho, né? E nesse processo, claro que tudo foi calculado, né? A gente não saiu loucamente dos nossos empregos para montar a nossa empresa sem ter algo calculado, né? Então, por exemplo, eu saí dessa empresa de call center, eu tive que ir para uma outra empresa, né? Porque até o momento a gente não tinha nenhum cliente, então não tinha como eu sair de um emprego sem a gente não ter nenhum cliente fixo, né? Pra gente conseguir tirar um pouco de renda, né? Pra gente nos manter. Então eu fui para uma empresa, né? Uma clínica, também muito famosa aqui em Teresina. Pode dizer o nome? Eu não quero dar propaganda de graça. Nem do call center também pode dizer o nome? Não pode dizer o nome, porque se eu falar o nome, meu Deus do céu. Então deixa off. De lá. Deixa off, deixa off se eles... Só se pagar a cota, só né? Só se pagar a cota aí. A gente faz até uma propaganda pra vaga, mas porque pensa numa empresa que faz seleção, essa empresa. Porque call center não significa, não. Call center não é... Call center... É igual chocar pinto, né? Acho que são 90 dias. São 90 dias, exatamente. Call center é assim, se você é o seu primeiro emprego, vá, se joga. Porque call center você vai realmente se desafiar ali dentro, você vai conseguir sair uma pessoa totalmente diferente. Porque imagino. Você vai se estressar, você vai conhecer novos desafios, né? Novas pessoas. Então, tem clientes dentro de call center que meu Deus do céu, é horrível atender. Tem outros que são maravilhosos, então você vai pegando os aprendizados mesmo. Fora também que no call center você conhece várias pessoas, né? Porque você trabalha com mais de 30 pessoas. Experiência pra vida, né? Experiência pra vida. Você conhece muitas pessoas, você consegue socializar bastante e conhecer a vida de cada um profissionalmente. Se é o seu primeiro emprego, vá, se joga, porque você vai conseguir entrar no mercado de trabalho fácil. Agora, se você já tá no mercado de trabalho e for pro call center, você tá realmente descendo as escadas. Um retrocesso, né? Exatamente. Bom, tudo foi calculado, né? Então, eu passei por esse call center, aí depois eu fui pra essa clínica, né? E aí a gente realmente decidiu que era necessário a gente focar mais no nosso negócio. E pra vocês terem ideia de valores, eu ganhava em torno de 1.500, 1.600, né? Estourando. E fui pra um valor de R$700. Então, eu abaixei mesmo o valor, né? E claro, como eu falei, calculado, eu ia receber algo, né? Então eu não fui às cegas. Meu Deus, será que esse mês eu vou receber? Não. Eu já fui ciente que eu iria receber. Eu iria receber, mas eu iria receber menos. Então, esse é o preço que se paga pra empreender, né? Então, a gente tem que dar um passo, assim, 10 passos pra trás pra depois dar 50 pra frente, né? Exatamente. E nisso, recapitulando tudo, né? Então, eu me reencontrei no marketing, né? Então, tudo estava conectado para que eu entrasse nessa área. Estou estudando publicidade e propaganda e vou terminar esse curso até o final, porque essa é a minha área pro resto da minha vida, acredito. Eu posso montar outros negócios, que é o que eu falo pro Luiz, que a gente é basicamente um investidor. Todo quanto for de área que a gente acha que é interessante, a gente tá dentro pra tentar... A gente quer deixar uma porcentagem ali, né? Quer investir em algo. Uma porcentagem ali, negócio tal. A gente tá pra fechar negócios, né? A gente quer fechar negócios. E eu e o Luiz somos muito fáceis, né? Pra fechar negócios, né? Só que às vezes, né? Chega o nosso limite de cotas, né? Então... Cota de parcerias tá esgotada. Agora só entra parceria se realmente for uma parceria que vai dar muito dinheiro pra gente, que a gente faça só o básico, né? Do marketing. Até porque assim, Rian, enfim, internautas,
todo negócio precisa de marketing, né? Então, nós sabemos executar. Agora, é saber se realmente o cliente está disposto a conquistar um bolo que ele não tem ainda e se ele quer dividir esse bolo, né? Porque muita gente que não tem o bolo ainda. Então, a gente pode se juntar e conquistar esse bolo e a gente tem que dividir o bolo. Mas tem gente que nem quer isso, né? Exatamente. Nem quer o bolo, nem quer juntar a massa, o fermento, quer fazer nada. Então, vai ficar na mesmice. Nós estamos aqui, a gente sabe fazer marketing. E se a pessoa quiser, a gente vai estar aberto a entender a proposta dela, né? Entender o negócio dessa pessoa para que a gente consiga verificar se a gente consegue entrar ou não dentro até dessa porque nós temos uma limitação, né? Até certo momento, né, a gente consegue entregar, né? Mas a gente também está nesse processo de expansão, de buscar um estagiário, né? Para ajudar a gente. A gente já tem, né? Online, mas a gente quer buscar um mesmo presencial para ajudar a gente, né, dentro da nossa empresa, para entregar mais para o nosso cliente, porque a gente sabe que eles precisam crescer mais do que eles cresceram no ciclo anterior, né? Sim. E a gente tem esse inconformismo, né, de sempre entregar mais para os clientes. E é um mercado que é difícil de encontrar profissionais, né? A gente sabe disso, né? E a gente tem que também ter esse cuidado, né? Até que ponto a gente vai trazer mais um parceiro, não vai, né? Porque a gente tem essa atenção para os nossos clientes. Mas continuando aqui, né? Sabendo mais de você. Você contou sobre a sua história, todo esse começo aí, transição, né, de letras, publicidade, A5 gráfica, contou bastante aí, né, sobre o desafio, sobre o seu desafio, sobre a vontade de ter várias profissões, né, e aí chegou no marketing. Mas hoje, você vivenciando essa área, né, eu vou fazer algumas perguntas parecidas como você fez, né, hoje, qual é o teu maior desafio hoje dentro do marketing, né, o que você vê hoje como mais difícil, né, assim, desafiador? Eu acredito que o maior desafio para quem trabalha nessa área é conscientizar as pessoas sobre a nossa área. Porque, como eu falei, o marketing hoje está muito banalizado. Então, muitas pessoas não dão tanta credibilidade para o marketing de verdade. Tem muitas pessoas trabalhando bem fácil, né? Tipo, cobrando muito pouco e desvalorizando os outros que estão na área que fazem um trabalho bom. Só para resumir, enquanto um cobra R$500, tem outros que cobram 3 mil. Só que no mundo dos negócios, a pessoa sempre vai querer o mais barato, porque o empreendedor ele não quer gastar dinheiro. Então, tem muitas agências que cobram muito barato, cobram um serviço esporádico muito barato em conta, e quando alguma pessoa ou alguma agência ou algum profissional de marketing vai prospectar outros clientes, que é muito potencial cliente daquela empresa, daquele negócio, daquele profissional, acaba que aquele empreendedor, aquele empresário não aceita pelo mesmo valor. E em outras coisas, que as próprias pessoas das áreas desvalorizam a nossa área. Então, o que eu acho mais difícil é conscientizar todos os empresários sobre o marketing, né? Hoje está muito banalizada a questão do marketing digital. Então, tem muitos empresários que botam muita expectativa no marketing no Instagram, mas não funciona assim. O marketing é muito mais embaixo, né? Então, assim, o meu maior desafio hoje é fazer com que os empresários, os empreendedores, os donos de negócio entendam que marketing, ele é muito mais que um Instagram, ele é muito mais que um valor barato, post, né, no Instagram. Exatamente. O marketing, ele exige estratégia, né? Então, o marketing, ele exige muito mais do que apenas por exemplo, um videozinho, né? Um postzinho. Então, o marketing, ele vai muito mais a fundo. E o empreendedor não entende isso. Então, ele acha que o marketing, ele é pra ser R$100, né? Então, assim, eu acho que é o maior desafio. É um produto na prateleira, né, do supermercado. E aí, quando a gente coloca um valor muito, muito elevado, né? Porque se a gente coloca um valor naquele produto, é porque é o justo pelo que a gente vai fazer vai fazer a entrega daquele produto. Não tem, é como você falou, né? Tipo, o que você costuma sempre falar, que é como se a gente pegasse um carro, botasse R$50 e rodasse o Brasil inteiro. Então, basicamente é isso, né? Então, quer pagar R$50 pra vender R$1 milhão, aí não dá, né? Não dá. O investimento, ele é proporcional, o retorno é proporcional ao investimento. Então a gente vai pegar essa palavra aí, né? Conscientização. E vamos falar muito mais de marketing aqui dentro do nosso Pode Conectar. Exato. Porque se falta conscientização, então a gente vai falar mais, porque realmente dentro do marketing existe mesmo essa banalização, né? Tanto dos profissionais como das próprias palavras, né? Exatamente. E às vezes o empresário, né, o dono de negócio que não está crescendo, às vezes ele não sabe por que é. Mas é porque ele não valoriza o marketing, né? E hoje, com essa nova geração, a geração da atenção, né, a geração rápida, nós precisamos captar a atenção das pessoas, né? Então, aquelas empresas que pararam no tempo, eu tenho 30 anos de carreira e elas acham isso o máximo, mas elas não acompanham a evolução. Exatamente. E aí ficam para trás, né? Então, eu vou falar aqui rapidamente, né? Algumas marcas bem conhecidas que eu sempre cito aqui. A Coca-Cola. Todo mundo sabe quem é a Coca-Cola, né? Ela está presente no almoço, ela está presente nas confraternizações. Ponto final. Ela sabe fazer marketing. E a sua marca é lembrada nos momentos?
a marca é lembrada nas confraternizações. Então fica a reflexão bem objetiva. Daí você sabe. E mais um insight, né? Se você hoje for... Na verdade, não se você for. Pergunte um empresário que tem uma empresa muito grande, que fature muito bem na sua empresa. Pergunte quanto por cento ele separa ali pro marketing, né? Porque uma coisa que eu e o Luiz sempre conscientiza os nossos clientes é que, no mínimo, é para eles investir 30% do faturamento dele mensal, né? Eles fazem? Não sei. Né? A gente dá o nosso valor, né? Mas... 30% já até assusta. Já até assusta. Meu Deus do céu, eu faturo aqui 100 mil por mês, eu vou tirar 30 mil pra investir no marketing. Tem gente que, Deus o livre, não vou não, você não dá retorno não, será mesmo? Às vezes tu investe 30 mil, tu vai dobrar, triplicar isso daí. Exatamente. E como eu falei também lá no início, né, no outro episódio, empresário, empreendedor tem que parar de colocar muita expectativa só no Instagram. Né? Se eu vou investir 30 mil, eu não vou investir 30 mil só no Instagram. Exatamente. Eu vou investir também no offline, eu vou investir em parcerias, eu vou aprimorar a minha empresa para que o marketing seja forte. Então ele não é só você pegar os seus 30% e investir em um profissional no Instagram. Não, você vai investir em marketing. Se você estudar sobre marketing, você vai entender isso aqui. Entendeu? E olha que 30% nós estamos falando de empresas grandes, né? Empresas menores, pequenas e médias empresas, não é nem na porcentagem não, é no mínimo 1.500 para se investir mensalmente, sabe? Às vezes não chega nem, é de 10% a 30%. Então você imagina, tem gente que não tira nem R$100 para investir no marketing. Vou fazer o post mesmo aqui para ver no que dá. Não tem resultado. E como o Rian falou, não é só Instagram. Olha, tem o Google Meu Negócio, que as pessoas não conhecem ainda, né? Tem parcerias com micro-influenciadores que funcionam muito bem. Né, tem o próprio network, tem, enfim, inúmeros caminhos, né? Vamos falar sobre esses assuntos no decorrer dos próximos episódios, né, Rian? E só para finalizar, investir em campanhas mesmo, né, dentro da sua empresa, né, internamente. Então, que é o que a gente sempre vem falando nas redes sociais e um serviço que está acontecendo, que é a Jornada de Experiência. A Jornada de Experiência é um serviço estratégico que trabalha exatamente internamente. Ele não é de internet, ele não é internamente, onde a gente trabalha dentro da empresa para trazer uma mega experiência para o público daquela empresa. Então é isso. Se você conseguir tirar 30%, 20% do seu faturamento, tá ótimo. Quando a gente fala 30% é um valor confortável para você trabalhar o marketing. Mas tem empresa que tira 20, tira 10, tira 15, tira 25. Exatamente. E vai da sua inteligência para você trabalhar dentro da sua empresa. Você tem que fazer seus cálculos, você tem que trabalhar bem calculado, né, para você. Por isso o planejamento, né? Porque eu vou tirar 10%, mas eu vou canalizar, jogar tudo pro Instagram. Não, senta ali, calma. É para isso que tem a costura de marketing, é para isso que tem um planejamento estratégico, para definir quais são os caminhos a serem seguidos nos meses seguintes, porque você só vai executar, né? Exatamente. E empreendedor, empresário, dono de negócio, o marketing, ele não é um custo, né? Ele não é tipo que vai acabar com a sua receita. Não, o marketing é um investimento. Se você investe 10, no mínimo para você tá recebendo 20 mil, né? Se eu investo 30 mil, é para me receber 60 mil. O mínimo, né? Então cabe você trabalhar bem mesmo calculado, como o Luiz falou, trazer pessoas boas para o seu negócio. Fica aquela reflexão, será que dá para rodar com R$50 de combustível o Brasil todo? Exatamente, vamos deixar essa reflexão para você refletir esses dias, né? Até o próximo episódio, né? Exatamente. Então, Rian, foi muito bom saber a sua história, né? Esse resuminho aí. Não foi tudo, né? A gente sabe que no decorrer dos próximos episódios a gente eu vou soltar mais um pouquinho, você vai soltar mais um pouquinho, mas devido ao tempo, a gente tá colocando esse tempinho aí de 20, 25 minutos, né? Pra cada episódio. Sim. Né? Pra vocês irem se acostumando, se habituando, né? Mas tem muita coisa legal, como a gente falou, sobre as novidades, né? Trazer os clientes, trazer temas quentes, né? Vamos falar sobre empreendedorismo, marketing, negócio, né? As atualidades aí do momento, porque a gente quer que vocês aprendam, né? Levem esses insights e aplicam nas suas empresas, conhecer um pouquinho mais da gente, sem aquela correria do Instagram, que, meu Deus do céu, as pessoas não ficam mais nem 3 segundos, né? Eu não aguento, né? Eu sou daquele tipo de pessoa que gosta de assistir mesmo assim, profundamente. É isso mesmo. Então é isso, quero agradecer a hoje ele ter contado a sua história. E vamos seguindo, né, Rian? Até o próximo episódio com um convidado que vai sentar nessa cadeira e vai ficar aí de segredo quem que vai apresentar, se eu ou o Luiz. Então é isso, pessoal. Tchau, tchau. Pode conectar. Tchau, tchau.